Considere a função f de x igual a x ao cubo menos 3x², definida no conjunto dos reais. Quer dizer, o domínio da minha função são os reais. Tá? No item A, as raízes de uma função são importantes para a construção de um gráfico, visto que elas correspondem aos pontos em que o gráfico cruza o eixo das abscissas, que é o eixo x. Obtenha as raízes reais da função f de x, dessa função aqui dada. Como que a gente acha as raízes de uma função? Pega essa função, igual a zero e resolve. Muito fácil. Vamos lá, ó. Qual que é a função? X ao cubo menos 3x²? Igual a zero e resolve. Olha que beleza. Aqui é uma função, tudo bem, é de grau 3, mas ela está incompleta. Então, eu posso pegar esse x², por exemplo, e colocar em evidência. x² que multiplica, desse termo vai sobrar um x, menos desse termo sobra um 3. Ó, igual a zero. Isso aqui não é uma multiplicação? Eu não tenho duas coisas aqui multiplicando? Ó, pensa comigo. Vamos lá, aqui do ladinho. Ó. Se eu tenho uma coisa multiplicando outra coisa, a vezes b, isso é igual a zero, das duas, uma, eu tenho que ter ou o a sendo zero, ou o b sendo zero. Ou seja, se a gente tem um produto, uma multiplicação, esse produto é igual a zero, para uma multiplicação dar zero, ou um, ou outro, ou ambos, os dois, tem que ser igual a zero. Pelo menos um dos dois tem que dar zero, senão a multiplicação nunca vai dar zero, concorda? É como se o a fosse esse x² e o b fosse esse parênteses. Então, o que a gente vai fazer? Ou um é igual a zero, ou o outro é igual a zero. Nesse caso, x² igual a zero, esse quadrado você joga para o lado de lá como uma raiz, x é igual a raiz de zero, que é zero. Beleza. Nesse caso aqui, resolve. Então, quais são as raízes da nossa função? Está aqui, ó, o x igual a zero e o x igual a 3. Agora, no item B, ele pede para calcular a primeira derivada e, a partir do estudo do sinal da primeira derivada, fazer o estudo do crescimento e decrescimento da função. Então, vamos lá. Quem que é a primeira derivada desta função aqui de cima? Ó? X ao cubo menos 3x². Deriva. 3x² menos 6x. Beleza. Agora eu quero estudar o sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a zero e vou resolver. Aqui também tem uma equação, ou melhor, uma função do segundo grau incompleta. Então, você pode fazer Bhaskara, você faz do jeito que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x em evidência, vai sobrar 3x desse termo, menos 6 do outro termo igual a zero. Ó, mesma história aqui, do a e b. Então, ó, tá vendo um produto aqui? Ou um dá zero, ou outro dá zero. Um dos dois tem que ser zero. Resolvendo aqui, passa o 6, vai ficar 3x igual a 6. Passa o 3 dividindo, 6 dividido por 3, x igual a 2. Então, pronto. Ó. Agora, a gente achou aqui as raízes, né, o x igual a 0 e o x igual a 2, são as raízes da função f', tá? Que não tem nada a ver com o que pediu o item A. O item A pediu as raízes da f. O que eu faço com essas duas raízes? Eu vou fazer o estudo do sinal. Então, veja só, a função f' não é uma função de segundo grau? O gráfico de uma função de segundo grau não é uma parábola? Esse termo que acompanha o x² não é positivo? Então, não é uma parábola com concavidade para cima? Então, vamos lá. Concavidade para cima. Passando por esses dois valores aqui, ó, esse 0 e esse 2, vou até pôr de verde aqui, ó, 0 e 2, tá? Estudo do sinal. Onde está para cima é mais, onde está para baixo é menos. E agora eu vou fazer o seguinte, a partir desse estudo do sinal, eu vou marcar aqui o 0, vou marcar aqui o 2, eu vou mostrar como que essa função se comporta em termos de crescimento e decrescimento. Onde está positivo, ela sobe, onde está negativo, ela desce, ela decresce. Esse aqui é o estudo do cresce e decresce. Tá? Uma outra forma de você dar essa resposta, se você não quiser uma forma tão, vamos dizer assim, informal, tá? É uma forma mais gráfica. Você pode dizer o seguinte, ó, do intervalo de menos infinito até zero,
e no intervalo de 0 até mais infinito ela cresce, e no intervalo de 0 a 2 ela decresce. Também é possível. Eu vou deixar dessa forma gráfica que fica mais fácil da gente ver. Agora é o item C. Calcule a segunda derivada de f e, a partir do estudo do sinal da segunda derivada, faça o estudo das concavidades. Muito bem. Vamos voltar aqui. Está vendo que a gente tem aqui a primeira derivada? Deixa eu até copiar. 3x² menos 6x. 3x² menos 6x. Quem que é esse aqui? É o f' de x, é a primeira derivada. Como que a gente calcula a segunda derivada? Ué, deriva a primeira derivada, certo? Deriva aqui, 6x, deriva aqui, menos 6. Beleza. Vamos estudar o sinal? Então, é só igualar a zero e resolver. Olha que fácil. Olha lá, 6x igual a 6, então x é 6 por 6, que dá 1. Ok. Vamos estudar, então, o sinal da f duas linhas. A f duas linhas, está vendo aqui? Função do primeiro grau, é uma reta. O termo que acompanha o x é positivo. Se ele é positivo, a reta é crescente. Por onde que ela passa? Justamente por esse ponto aqui, esse cara que está aqui, é o 1. Então, vamos marcar os sinaizinhos, né? O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. E agora, a gente pode, vou copiar esse número 1 aqui, indicar a concavidade da nossa função. Onde o estudo sinal ficou positivo, a concavidade é para cima. Onde ficou negativo, a concavidade para baixo. Beleza, está feito o estudo do sinal. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Como a gente vai ter que construir agora o gráfico, eu vou juntar este desenho com este desenho. Tá vendo que aqui a gente tem o 0 e o 2? E aqui eu tenho 1? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui em cima, eu vou marcar todos esses caras. Não tem o 0, o 2 e 1, então vamos pôr na ordem, né? 0, 1 e 2, ok? À direita do 1, a concavidade é para cima. Então, vamos lá. Concavidade para cima, concavidade para cima. A esquerda do 1 é para baixo. Concavidade para baixo, concavidade para baixo. Agora, entre o 0 e o 2, ela decresce, ela desce. No resto, ela sobe. Entre 0 e 2, decresce. Então, vamos lá. Entre 0 e 2, então aqui, 0 e 2, está aqui, ela decresce. Certo? Entre 0 e 2, ela decresce. No resto, ela cresce. Então, no resto, ela cresce. Olha lá. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui para a gente conseguir traçar o gráfico que ele pede no item D? O item D, ele, além de pedir o gráfico, ele já falou o seguinte, o limite dessa função, quando o x vai para mais infinito, dá mais infinito, e para menos infinito, dá menos infinito. Isso vai ajudar na construção. Como eu tenho esses valores aqui, o 0, 1 e o 2, o ideal é que a gente calcule o valor y da função. Isso aqui é como se fosse x. Tá? X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Quando o x é 0, 1 e 2, quanto que vale o y? Tá? Então, a gente pode calcular. Eu vou dar uma espremida aqui embaixo. Deixa eu até pôr de outra cor aqui. Vou pôr assim. F de 0. F de 0, quer dizer, quando o x é 0, você vai pegar o x igual a 0 e jogar aqui nessa função. Quer dizer, você vai fazer essa continha aqui. 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado. Quanto que dá isso? Dá 0. Certo? Agora, eu vou trabalhar com esse 1 aqui, ok? Então, eu vou calcular o f de 1. Seria 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao cubo é 1. Aqui vai dar menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Beleza. E agora o f de 2. Por que de 2? Porque eu estou pegando esse 2 aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado. Então, aqui vai dar 8. Aqui dá 4. Com 3 dá 12. 8 menos 12 dá menos 4. Beleza. Bom, agora é construir o gráfico. Então, vamos lá. Esses cálculos que eu fiz, eles vão servir para a gente marcar alguns pontos para nortear o nosso traçado. Tá? Mas não é só isso. Vamos voltar aqui. Lembra que eu tinha as raízes, o 0 e o 3? O que significam essas raízes? Está escrito aqui, onde o ponto em que o gráfico cruza o eixo das abscissas, no 0 e no 3. Então, vamos marcar onde ela cruza.
ela cruza aqui, ó, no 0 e cruza aqui no 3. Esses pontos aqui em azul, ó, x0, y0. Ah, já está marcado, tá? Seria esse pontinho aqui. x1, y dá menos 2. Então, quando o x é 1, o y vai ser aqui, ó, menos 2. É este ponto aqui. Quando o x for 2, o y vale menos 4. X for 2, vai cruzar aqui no y menos 4. Ó. Vai dar este pontinho aqui. Ok? Muito bem. Aí, a gente tem que começar a traçar o gráfico. Bom, só que para a gente traçar o gráfico, a única coisa que, por enquanto, eu posso garantir é o seguinte. Eu vou ter que traçar o gráfico. Ele vai ter que passar por esses pontos aqui, necessariamente. Tá? E ele vai ter que respeitar essa ordem aqui, essa regra, né, do crescimento, decrescimento e das concavidades. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer assim, não é bem o gráfico que eu vou traçar, porque eu vou fazer uma coisa aproximada. Tá? O certo seria eu ir atribuindo vários pontos aqui no menos 1, no menos 2, para fazer um traçado melhor. Então, eu vou fazer uma coisa mais ou menos, é mais um esboço, é um esboço bem feito do gráfico, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu gráfico, eu vou dar uma rabiscada aqui. Primeiro, deixa eu só diminuir aqui o meu pincelzinho. Eu vou rabiscar aqui, só para a gente ter uma noção, depois eu passo a limpo, tá? Só para você entender a lógica. Tá vendo que ele está falando aqui que o meu gráfico, quando o x vai para mais infinito, ele tem que ir lá para mais infinito. Então, ele vai lá para cima, tá? Eu sei que ele vai ter que ir lá para cima. Esta informação aqui me diz que o gráfico tem que ir lá para baixo, ok? Então, ele vem aqui de baixo, faz alguma coisa aqui no meio e termina indo lá para cima. Beleza. Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo que até o zero, até o x igual a zero, ou seja, até este eixo, o gráfico ele tem concavidade para baixo e vai subindo. Ele vai vir aqui no menos infinito, vai subindo com a concavidade para baixo e vai ter que bater nesse ponto aqui. Depois ele vai descer, mantendo a concavidade para baixo, até chegar no x igual a 1. Então, desse ponto aqui, ele vai vir parar nesse ponto, descendo, óbvio, né? Porque se eu estou num ponto mais alto e vou para um ponto mais baixo, só posso descer, e com a concavidade para baixo. Do 1 até o 2, ele desce com concavidade para cima. Ó. Do 1, que é esse pontinho, até o 2, ele vai descer com a concavidade para cima. Do 2 para frente, ele mantém a concavidade, mas aí ele passa a subir. Então, desse ponto em diante, ele passa a ter concavidade, ele mantém a concavidade para cima e ele passa a subir. E vai lá para o mais infinito. Só que antes de chegar no mais infinito, ele tem que passar por esse ponto. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. Até esse ponto preto, seria essa parte aqui, subindo com concavidade para baixo. Seria alguma coisa assim, ó. Alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Não sei exatamente onde que vai passar, não estou preocupado com isso. Não sei se ele vai ser assim, se de repente ele vai ser mais assim. Não interessa, tá? A gente só está fazendo um esboço bem feito. Aí, desce mantendo a concavidade, então ele estava fazendo isso, e aí ele vira aqui, ó, tá vendo que a concavidade está para baixo, até chegar nesse pontinho. Depois, ele muda a concavidade e desce. Então, ele vai fazer uma coisa mais ou menos... Peraí, que aqui também ficou ruim demais. Mais ou menos é difícil fazer até mais ou menos, viu? Você acha que é brinquedo? Peraí que essa minha caneta aqui também não está colaborando. Vamos lá. Opa, quase, hein? Ó, agora saiu melhor. Aí você não está entendendo nada, né? Você fala, esse professor louco, vamos apagar. Pronto. Depois eu vou passar limpo. Aí, sobe para cima. Então, vamos lá. Bateu aqui, chegou aqui, vai subir. Agora, haja mira, né? Para fazer ele passar aqui, mais ou menos. Ó. Ele vai ter que fazer uma coisa mais ou menos assim, tá? Vamos passar limpo esse negócio aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui esse pedacinho aqui, porque senão confunde. Eu vou passar aqui com um traço mais grosso para você ver. Vamos lá. Aumentar um pouquinho o traço. E vou passar aqui com
um vermelho. Então vamos tentar, vai acertar. Ó, opa. Vamos lá, mais ou menos isso aqui. Ele está indo lá para baixo. Aí ele faz isto aqui. Eu vou pular aqui o pontinho para não sumir com ele. Opa, não, aí também sacaneou, né? Vai rindo, viu? Vai rindo. Nessa hora você deve estar desesperado olhando para eu traçar isso aqui, vendo esse negócio sair tudo torto, né? Aí a desgraça que é. Ah, mas tá bom, vai. Até que ficou bom. Esse aqui é o esboço do nosso gráfico, respeitando as raízes, os limites, o cresce e decresce, concavidade. É isso que você precisa fazer. Para uma precisão maior, aí você tem que essa continha azul que eu fiz aqui embaixo, que no caso eu só fiz para 3 valores de x, né, para o 0, para o 1 e para o 2, você vai ter que fazer para mais valores. Aí já começa a ficar inviável, tá? A ideia da derivada é mais você ter o formato do gráfico e não tanto ter uma precisão tão grande. Se você precisar de uma precisão muito grande, aí você vai recorrer a um papel milimetrado, a um software e outras coisas mais.